situação. E por isso que nós entendemos o Evangelho de hoje. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, fazem um pedido para eles poderem conviver com as situações difíceis desse mundo. E eles pedem assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus responde uma coisa que é intrigante para nós. Jesus diz assim: se tivermos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, nós poderíamos alcançar coisas impossíveis. E olha o tamanhinho do grão de mostarda. Se a gente pegar com 2 dedos, a gente não enxerga essa sementinha. No entanto, o potencial que está dentro dessa sementinha é a da maior das árvores. Então Deus quer dizer em outras palavras o seguinte: o pouco de fé que a gente tem, se a gente acredita nesse pouco de fé, nós já somos capazes e responsáveis para mudar a situação desse mundo. E aí ele dá um exemplo que parece loucura da parte de Jesus ele falar. O pouco de fé, nós poderíamos dizer a uma amoreira, né? Dar uma ordem a ela ao ponto dela mesma, não a gente, mas a amoreira mesma, se arrancar da terra e se plantar no mar, com todas as implicações disso. Porque a gente sabe primeiro que a água do mar é salgada a ponto de queimar uma raiz. E dá para imaginar isso? Uma amoreira que a vocação dela é para nascer na terra e de repente ficar sobre o mar ali e dar amoras ali sobre o mar. Isso é uma coisa que não dá para entender. O que Jesus quer dizer com isso? Pela fé nós alcançamos grandes conquistas. Pela fé acontece nesse mundo grandes mudanças. Pela fé nós reaprendemos a escrever a vida como pessoas capazes de grandes decisões. Pela fé nós podemos mudar este mundo. Só que nós não podemos ficar de braços cruzados. O profeta Abacuque fez uma coisa sensata: Senhor, me dá salvação, porque eu confio em vós e eu vou tentar mudar a situação que eu vivo. Qual foi a última vez que você tentou mudar coisas ao seu redor que você não gostou? Normalmente nós agimos assim: ah, não, deixa para outro fazer. Não é um pensamento comum nosso? Vamos deixar para outra pessoa. Cada vez que nós pensamos assim, é claro que Deus não vai agir nesse mundo. Por quê? Porque a mão da pessoa justa é a mão de Deus. Sabe o que é mais entristecedor? O que é mais gritante para nós? Mais gritante para nós não é nós acharmos assim: Deus não está agindo nesse mundo. Mais gritante para nós é ver a pessoa que para de fazer o bem, porque ela pensa assim: ah, se Deus não está fazendo nada, por que eu vou fazer? Isso é mais gritante. Isso é mais doloroso. A pessoa que desiste de ser justa. Dá para imaginar uma coisa dessa? Quantas pessoas nós temos aqui nessa Assembleia? E aqui, todos procurando viver a justiça. Será que se todos nós utilizássemos os nossos braços para ser a mão de Deus, Deus não agiria? Nós sempre nos colocamos como vítimas das coisas. Sempre queremos que todos façam por nós. No fundo, não é Deus que está assistindo a televisão vendo tudo passar. Somos nós que estamos assistindo a televisão e deixando tudo passar na nossa existência. É gritante quando nós constatamos isso, mas Deus acredita em nós mais do que nós mesmos. Isso impressiona, né? Isso nos impressiona. Agora, cabe a nós sabermos que somos apenas servos do Senhor. É a fé, é a confiança com humildade. Nós precisamos continuar a fazer a caridade, a praticar a justiça, o amor ao próximo, e continuamos a perdoar aos nossos inimigos. Cabe a nós servirmos a Deus como sempre devemos fazer, mas agindo. E que Deus nos ensine isso. É importante que nós tenhamos a coragem.
Eu não sei porquê, e com isso eu vou terminando, por que nós temos tanto medo de errar? E a pessoa que decide agir, são inevitáveis os erros. Nós vamos errar inúmeras vezes. É importante que a gente não cometa erros graves. Mas quem disse nesse mundo que nós somos deuses? Deus, ele fez um espetáculo na nossa criação. Criou-nos de maneira frágil. Por quê? Para que a gente possa ser ousados e para que a gente não tenha aquela sensação de que a gente precisa ser pessoas que não errem. Nós vamos cometer erros. Todos nós cometemos erros. O importante é que nós aprendamos com os nossos erros para poder mudar as coisas. Não sei por que carregamos tanto peso de sermos deuses a ponto de dizer assim: eu não posso errar. Então deixe que os outros se exponham. Deixe que os outros façam, porque se eles errar, eu ainda posso criticar. Que nunca a gente pense dessa forma. Assim, com certeza o nosso coração vai estar livre para que a gente possa tentar fazer alguma coisa. Se errarmos, aprendamos com os nossos erros. E assim nós glorificamos a Deus. Então vamos agora ficar em pé e vamos juntos